Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi. Se você não é novo aqui, oi. O caso de hoje foi uma sugestão dada pela minha amiga Bruna Cines, quando eu abri uma caixinha de sugestão no Instagram e ela foi a única a responder. Então eu pensei, eu tenho que fazer esse caso. Então é pra você, Bru. No caso de hoje, a gente vai falar de um assassino em série, de novo, pra variar, chamado Dennis, mais conhecido como BTK. Então vamos lá, por partes, como eu diria, Jack o Estripador. Para começo de conversa, por que BTK? Como Dennis não é um nome muito assustador, o nosso serial killer decidiu se apelidar como BTK, que em português seria amarrar, torturar e matar. Coincidentemente, já começa o álcool a interferir. Per amore. Que coincidentemente é o nome do próximo livro da sequência Comer, Rezar e Amar. O Dennis nasceu em 1945 em Kansas, nos Estados Unidos, e cresceu em Wichita. Teve uma infância comum, nada traumático. Gente, tem que voltar, eu tô parecendo realmente bêbado nesse negócio. Tô falando rápido, ao mesmo tempo travando a língua. Jesus amado. As pessoas vão tipo assim, we are concerned, Junior. O Dennis cresceu em Wichita e teve uma infância comum. Nada de traumático aconteceu com ele. A única, supostamente, coisa que ele sofreu foi que a mãe e o pai dele trabalhavam. E trabalhavam demais. Oh, tadinho dele, né? Motivo muito justo pra matar umas pessoas. Enfim, traumas. Ele estudou desde o colégio até a faculdade ali mesmo em Wichita. Eu nunca vou saber falar isso, em Kansas, mas ele eventualmente desistiu da faculdade aos 21 anos de idade e se alistou no exército, onde ele foi designado pela Força Aérea Norte-Americana para servir como mecânico. Minha garganta tá seca. Durante a adolescência, o nosso BTK, serial killer, Dennis, espiava mulheres pela janela e roubava lingerie dessas mulheres para satisfazer os primeiros fetiches dele. Daí, normal fetiche, quer dizer, normal perto do que ele vai fazer, tá? Depois, o outro fetiche, eu já vou começar a usar aspas, porque eu imagino que você saiba que fetiche envolva consentimento. E consentimento é importantíssimo dentro do mundo das pessoas que têm fetiche, coisa que ele não vai aderir. Eventualmente, o outro fetiche que ele desenvolve são por animais sendo abatidos e depois ele evolui para animais sendo abatidos por ele. Os animais, eu não sei se isso é importante ou não, eram galinhas, depois gatos, depois cachorros. Enfim, tem de tudo, né? Tô dando esse detalhe aqui, obrigado de nada. Ele também gostava de levar uns tapinhas, mas ele preferia ver mulheres amarradas e levando uns tapas, até então consensuais. Tirando a parte dos animais, BDSM, de novo, se eu não reforcei aqui antes, é consensual. E se eu conhecesse o Dennis nessa época, eu ia falar, Mara Dennis, vai, arrasa. Mas ele não arrasou. Ele se arrasou, né? Um detalhe, Bru, que é esse episódio pra você, é que o BTK tinha meio que um vocabulário extensivo sobre as taras dele e sobre os assassinatos que ele eventualmente cometeria. Ele compactou seria com o diabo, né? Compactuou e compactou. A plateia tá discutindo comigo, gente. Então, ele compactou mesmo esse vocabulário num negócio que ele chamou de códex. Então, a maioria das expressões que vinham do Dennis, ele retirou de Penny Dreadfuls, que na época não chamavam mais Penny Dreadfuls, mas basicamente eram revistinhas de true crime. Dentre os termos do códex do BTK, isso, Bruce, você vai adorar. Tem o próprio nome Codex, que ele deu, nome assertivo. As vítimas ele chamava de projeto, ok. Matar ele usava o termo hit, meio óbvio. E a versão dele que matava, ele se referia como Minotauro antes dele misturar não, na verdade mudar para o BTK. A transição entre o Dennis e o Minotauro até então ele chamava de Going Dark. Tipo assim, meio óbvio, né? A força ou o impulso de matar em si, ele chamava de o fator X, the X Factor. Não, tô brincando. O fator X. Então, apesar de todos esses termos serem bem óbvios, segundo alguns psicólogos que eu vi na internet, isso reforçava meio que a possibilidade de um diagnóstico de personalidade narcisista. Na verdade, o Dennis falava, ou o BTK falava, eu tô going dark para realizar um hit num projeto movido pelo fator X.
no lugar dele falar: eu sou um assassino pervertido que vou matar uma mulher movido pela minha ausência de caráter. Mas isso vem mais pra frente. Limpar as lágrimas. Quando o BTK deixou o exército aos 25 anos de idade, ele quis voltar e terminar a faculdade, mas ele não sabia muito bem que curso fazer ou em que lugar exatamente fazer. Então ele ficou meio que pulando de curso em curso, até que ele de fato se formou em administração judiciária no ano de 1979. Durante esse período em que ele ficou pulando de curso em curso e ele já tinha saído do exército, ele tinha que se sustentar e ele fazia uma variedade de trabalhos, tipo, faz tudo, uma coisa desse tipo. Mas um trabalho que é importante mencionar aqui, o trabalho que ele realizava numa empresa que se chamava ADT Serviços de Segurança, que fornecia uma variedade de serviços de segurança com foco em segurança domiciliar. E nessa época o BTK já era ativo e estava matando as pessoas ali na região de Wichita. Então, um dos motivos que muitas pessoas estavam instalando sistemas de segurança era justamente por causa do BTK. E, tipo, ao mesmo tempo, o BTK era a pessoa que ia lá instalar os sistemas de segurança para as pessoas. O que não é engraçado, não sei por que eu ri. Em 1971, o BTK casou com uma mulher chamada Paula e os dois tiveram 2 filhos. Em 15 de janeiro de 1974, o BTK iria fazer a sua primeira vítima. E a primeira vítima dele foi, tipo, grande, que foi uma família inteira. As vítimas foram o pai Joseph, a mãe Julia e os 2 filhos do casal, 2 dos 3. Nesse dia o BTK entrou na casa dessa família, dos Oteros, e enquanto as crianças estavam se arrumando para ir pra escola, e disse pra família que era apenas um assalto e que se eles não fizessem nada, que tudo ia ficar bem. Então a família, acreditando que o melhor seria obedecer, até porque ele tava com uma arma, eles se deixaram ser amarrados num dos quartos da residência, onde o BTK matou todos eles por estrangulamento e também por asfixia, colocando saco plástico em volta da cabeça das vítimas. Durante esse primeiro e ousado assassinato, o BTK, ele tirava eventualmente o saco de plástico da cabeça das vítimas só pra durar um pouco mais de tempo com ele. Então, tipo, a vítima tava quase perdendo a consciência, ele tirava, ela respirava e voltava a consciência até eventualmente ele cansar e matar. Na sequência, ele colocava o saco de volta e, eventualmente, quando ele descansava, ele matava a vítima. Nenhuma das vítimas da família Otaro foi sexualmente violentada. No entanto, o sêmen do BTK foi encontrado no carpete do local onde a família foi encontrada, o que décadas depois, por DNA, acabou sendo uma maneira pela qual ele foi identificado como sendo o assassino dessa família. Os 4 corpos da família foram encontrados pelo filho mais velho da família, o único sobrevivente, e que tinha 15 anos de idade e que não estava na casa quando os assassinatos aconteceram. Como o DNA não era um lance na época, o caso virou um cold case. Em 4 de abril de 1974, o BTK invadiu uma casa que estava vazia e aguardou até que uma mulher de 21 anos de idade, chamada Kate, vou chamar ela de Kate, e o irmão dela mais novo, regressassem à casa e se deparassem com o BTK ali dentro. De novo, o BTK disse que era só um assalto, ele disse que ele só queria as chaves do carro e, no entanto, não era verdade. Ele fez o irmão da Kate amarrar a própria irmã, a Kate, num quarto, e o BTK levou o irmão dela para o banheiro na sequência, onde ele tentou estrangular esse adolescente que lutou contra o BTK. Nessa luta, o BTK deu um tiro nesse adolescente, achou que o adolescente estava morto e voltou a atenção dele pra real vítima, que era a mulher, que era a pessoa que ele queria de fato. Ele queria matar essa mulher por asfixia, de preferência, porque era o fetiche de predileção do BTK. O segundo era estrangulamento e o terceiro... vou falar. No entanto, o BTK estava enganado e o irmão estava vivo. O irmão da Kate estava vivo e ele conseguiu escapar sem o BTK inicialmente perceber. Esse irmão da Kate, ele conseguiu chegar no hospital e na mesma hora o hospital chamou o 911, que tentou chegar o mais rápido possível na residência dessa mulher. No entanto, chegou tarde demais. Apesar da Kate ainda estar viva, ela estava gravemente ferida e em algum momento o BTK deve ter percebido, provavelmente percebeu a fuga do irmão dela e então ele optou pela segunda predileção dele, que era estrangulamento, o que causou a morte dela horas depois no hospital, quando ela foi tirada da casa pela polícia. Além disso, ele saqueou a Kate no abdômen e ele atingiu órgãos vitais, o que fez com que fosse impossível que ela sobrevivesse. Estou perdido.
O irmão sobreviveu e deu uma descrição física do BTK pra polícia, mas não adiantou nada porque a polícia não conseguiu encontrar ninguém e o caso se tornou um cold case. Depois disso, o BTK ficou uns anos sem matar. Então, apesar de ele ficar uns anos sem matar, ele ainda queria atenção midiática. Isso vai ser um modus operandi, eu acho. Em outubro de 1984, 9 meses após matar aquela família inteira, os Otário, o BTK entrou em contato com um periódico local chamado Wichita Eagle e pediu para que eles fossem à biblioteca local e olhassem dentro de um livro X. Nesse livro X, não é importante qual que é o livro, foi encontrada uma carta do BTK onde ele falava sobre o assassinato da família Otário. Mas a polícia disse que acreditou na época que era uma pessoa querendo atenção e nada mais. No entanto, a carta continha, e a polícia obviamente não falou isso, informações sobre o crime que só o assassinato ou eles mesmos, a polícia, saberiam. Então, essa desculpa de que só alguém, que era alguém tentando chamar atenção, etc, blá blá blá, foi pra tentar convencer o Wichita Eagle para não publicar aquilo e evitar, segundo eles, aspas, outras falsas confissões. Esse jornal decidiu não publicar de fato a carta. No entanto, outro jornal chamado Wichita Sun também recebeu a carta e publicou parte da carta em dezembro daquele mesmo ano. Na carta, apesar do Dennis tentar parecer erudito, sábio, um bom escritor, a carta parece uma crônica, ele comete vários erros básicos, gramaticais, do tipo assim, que até a gente que não fala inglês saberia que tá errado. O importante dessa carta foram duas informações. A primeira era que, quando publicada, ele já teria matado a segunda vítima. E a segunda coisa mais importante dessa carta, calma, Felipe, calma. Essa carta era o PS. O PS da carta dizia, aspas, alguns criminosos sexuais não mudam e não conseguem mudar seu modus operandi. Eu não vou mudar o meu. A palavra-chave pra mim é Amarrius, Torturius, Matius, BTK, Buying Torture Kill. Como eu tinha falado, entre a segunda vítima, a Kate, e a terceira, que eu vou falar agora, passaram anos. A Kate foi morta em 4 de abril de 1974. 17 de março de 1977, o BTK invadiu uma casa onde se encontravam uma mulher chamada Shirley, de 27 anos, e os três filhos dela. A Shirley pediu, implorou para o BTK não fazer nada com as crianças, e dessa vez, pelo menos, ele cumpriu com a promessa nesse sentido. Mas depois ele disse que não foi por querer. Ele disse que, quando ele eventualmente foi pego anos depois, que ele só não matou as crianças porque não deu tempo. Nesse crime, ele trancou as crianças, 3 crianças, num closet, amarrou os pés e os punhos da vítima dele, a mãe das crianças, estrangulou a mãe das crianças, mas a morte dela foi por sufocamento pelo saco plástico, que era o método de, eu tô falando aqui entre aspas, fetiche de predileção do BTK. Assim como a família Otário, esse crime também ocorreu durante o dia. Isso vai ser importante para entender o lance do querer aparecer do BTK. No mesmo ano, outra vítima, a vítima se chamava Nancy, tinha 25 anos, e o diferente aqui foi que o crime ocorreu à noite. E o BTK teve que quebrar uma janela para entrar na casa. Então, só para garantir que ele levasse o crédito por essa morte, ele mesmo ligou para a polícia e falou que a morte da Nancy era obra dele. Tipo, na família Otário e na segunda vítima, ele não teve que arrombar a porta, quebrar a janela, e os crimes aconteceram durante o dia. Então ele queria ter certeza que a polícia não iria pensar que aquela nova vítima era obra de outro assassino, era dele. Em janeiro de 1978, o BTK entrou em contato com a mídia de novo, só que dessa vez ele não escreveu na crônica ou sei lá o que ele estava tentando escrever da primeira vez, e sim uma simples frase que dizia: quantas pessoas eu tenho que matar para que meu nome saia no jornal ou para que eu ganhe atenção nacional. Era isso que ele queria, ao mesmo tempo que eu acho que ele não queria, mas enfim. Em fevereiro, ele enviou uma outra carta para Wichita Eagle, aquele jornal da primeira carta. É, na verdade, um poema chamado O Morte a Nancy, e eu me perdi. Um poema chamado Oh, Morte a Nancy, que ele falou, na verdade, né, de todos os crimes até então que ele tinha praticado, tomando crédito pela segunda vítima dele, a Kate, que não tinha sido linkada ao BTK até então, e até então o BTK tinha sido linkado apenas ao assassinato de 6 pessoas, e ele queria se certificar que eram 7. Em 28 de abril de 1979, o BTK invadiu a casa de uma mulher chamada Anna Williams, enquanto ela não estava na casa dela, e assim como ele fez com a Kate, ele ficou esperando ela voltar.
rápido. Mas a Ana Williams teve bastante sorte, porque naquele dia ela ficou presa no trabalho e ela não conseguiu voltar no horário que ela voltaria normalmente. Então, na verdade, ele meio que sabia o horário que elas entravam, saíam, ele ficava observando. Ele eventualmente descansou de colar, foi embora, levou um cachecol dela e depois enviou o cachecol de volta pra casa dela com um bilhete escrito aspas: "Fique feliz por não ter estado aqui, porque eu estive." Mais uma vez, o BTK, pô, ele deu um tempo, né? Ele sempre tira um tempo entre as mortes, sempre tirou um tempo, meio Adele. E os casos foram se tornando um cold case. A polícia, a certo ponto, pensou até que ele tinha morrido, mas, na verdade, depois eles perceberam que eram hiatos que ele tomava a cada série de assassinatos. Durante esse ato, ele se tornou um policial voluntário, na verdade, no escoteiro, e também começou a exercer uma função de conselheiro na igreja luterana da cidade dele. Durante os anos 80, a única vez, ou uma das poucas vezes, na verdade, que o BTK teve contato com a polícia foi, na verdade, para dizer que um assassinato de uma família que aconteceu em 1987, uma família chamada Fager ou Fager, não era obra dele. E apesar dele, aspas, admirar seja lá quem tenha feito aquilo. Essa também era uma forma dele dizer do tipo, ei, eu tô bem vivo, tá? Porque até então a polícia já tava com a teoria que ele tinha morrido. Apesar da polícia ter recebido a carta em 1987 e não ter ligado algumas mortes ao BTK, ele tinha sim matado algumas pessoas nos anos 80. A oitava vítima do BTK foi uma senhora de 53 anos de idade chamada Marine, em 1985, e após ele matar essa vítima, ele levou ela pra dentro da igreja luterana onde ele atuava como conselheiro e tirou fotos do corpo dela em posições sexuais. Depois, ele resolveu deixar o corpo dela numa vala, no meio de uma estrada, um pouco distante, porque, segundo ele, o crime era um pouco arriscado demais, porque ele chegava próximo demais, as conexões chegavam próximas demais a ele. A Marine vivia na região, frequentava a mesma igreja que o BTK queria atenção, mas ele também não queria ser pego. Em 16 de setembro de 1986, a nona e penúltima vítima, Vicky, de 28 anos de idade, foi encontrada morta, estrangulada por uma meia de nylon. Essa também foi uma vítima não associada inicialmente ao BTK até a carta que ele enviou em 1987. E aqui eu queria fazer uma observação. Naquela crônica que ele enviou inicialmente, ele falou que ele não mudaria o modus operandi dele. Obviamente ele estava mentindo, porque senão todas as mortes teriam sido linkadas ou ligadas a ele. Em janeiro de 1991, a 10ª vítima e última vítima do BTK se chamava Dolores, e ela tinha 62 anos de idade. Assim como a Marine, essa senhora também foi uma das vítimas em que o BTK tentou esconder o corpo. Todos os casos se tornaram cold case porque 14 anos se passaram sem nenhum sinal do BTK, Dennis. Ou seja, aparentemente ele estava morto, a polícia já tinha presumido isso, né, antes e se equivocado, mas só que, tipo, agora, sei lá, eu também teria presumido isso. Eventualmente, quando deu 30 anos do crime da família Otaro, o primeiro crime do BTK, crime não, né? Tipo, o primeiro assassinato do BTK. Um artigo foi publicado na região, meio que pra relembrar as vítimas, pra homenagear as vítimas e também pra dizer que BTK era algo do passado e que as novas gerações sequer saberiam quem era aquela pessoa monstruosa. E vocês acham que quando o Dennis / BTK leu esse artigo, ele ficou super feliz, né? Né? Em março de 2004, ele mandou uma carta pro Wichita Eagle falando que tinha sido ele que tinha matado a Vicky, que até então ele não tinha tomado essa vítima como dele, a nona vítima. E junto com a carta, pra comprovar que ele matou ela mesmo, ele mandou a cópia da carteira de motorista da Vicky e fotos do corpo dela. Na sequência dessa carta, ele começou a mandar várias outras cartas com pequenos detalhes da vida dele, alguns fictícios, alguns reais. No entanto, ele começou a ter essa sede por publicidade de novo. Por um lado, a polícia em 2004 ficou preocupada porque sabia que o modus operandi dele era atenção midiática mais assassinatos. Ao mesmo tempo, eles pensaram, essa é uma boa oportunidade pra gente pegar esse cara. E aí o BTK é um gênio, né? Porque ele escapou por décadas da polícia, né? Ele eventualmente mandou, dentre várias cartas pra polícia, uma carta perguntando pra polícia se disquete de computador podia ser rastreado. A polícia
desculpa, respondeu que não, e o Dennis acreditou, então o Dennis mandou um disquete pra polícia na sequência, que rastreou o disquete na igreja em que o Dennis frequentava e era conselheiro. A polícia local, junto com o FBI, iniciou uma investigação que parecia totalmente apontar somente pro Dennis. Eles conseguiram então um mandado, coletaram um DNA da filha do Dennis, na verdade, inicialmente, depois dele, e compararam com os das vítimas que foram mantidos durante todos esses anos em bom estado. Eventualmente, o Dennis, por causa de ciência, DNA, foi conectado a todas essas mortes. Ele foi preso em 21 de fevereiro de 2005 e em 18 de agosto do mesmo ano, 2005, ele foi sentenciado a 10 prisões perpétuas, uma para cada vítima dele. Quando eu comecei a pesquisar esse caso, eu só sabia que tinha alguma coisa com máscara, tipo, Bru, tô falando com você, Bru, e eu achava que todo o lance do BTK girava em torno dessa máscara, porque é o que eu mais vejo. Mas, só para esclarecer, né, eu quero obviamente tocar nesse assunto, o BTK, assim como vários serial killers, ele guardava souvenirs das vítimas. A tal da máscara foi um desses troféus que esse psicopata guardou. Outra coisa que eu vi que foi interessante sobre o caso, não sei se foi interessante na verdade, é só um fun fact. Outro fetiche do BTK era usar lingerie que ele roubava das vítimas que ele matava. E se ele não tivesse matado essas vítimas e tivesse só comprado lingerie, tipo, sei lá, qualquer lugar, eu ia falar, Dennis, arrasa. Mas não foi o caso. Por fim, eu sei que todo mundo aqui é adulto e sabe que BDSM não tem nenhuma ligação com violência real. BDSM, eu não vou explicar o que é, pelo amor de Deus, mas assim, é consensual, o que já é o suficiente pra não ter nada a ver com BTK. Tirando isso, sintam-se à vontade pra me corrigirem sobre o BTK ou a minha pesquisa, que é limitada, sobre o BTK nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu espero falar com vocês aqui nos comentários ou em qualquer outra rede social X. Tchau!